Bom dia, boa tarde e boa noite, porque eu não sei o momento que vocês vão assistir esse vídeo. Tia tá com saudade de vocês, muita saudade mesmo. Tenham calma que tudo vai dar certo, isso vai passar. E o que eu vou fazer agora, a aula que eu vou dar agora, foi todo o assunto que eu dei lá atrás, a da primeira unidade, e vou dar umas partes da segunda unidade. Outra coisa que eu vou avisar a vocês, vai atividade no livro de português. A atividade de matemática vai ser na folha, joia? Vamos lá, gente, vamos começar a aula. Língua portuguesa. Acento agudo indica onde está as sílabas tônicas. A sílaba tônica, som aberto. Exemplo: café, sofá, árvore e José. Acento circunflexo é o acento agudo, ele é aquele acento aberto, onde o som sai aberto, como café, sofá, árvore, José. O acento circunflexo indica onde está a sílaba tônica, som fechado. Exemplo: mês, ambulância, ônibus e Mônica. Vamos falar também que foi um assunto já dado lá atrás e que ela vai revendo todos esses assuntos, que ela vai passar uma atividade e trabalho sobre esses assuntos. Oxítona. Oxítona é a sílaba tônica, é a última. Exemplo: café, a última. Sofá, o som forte está na última. Balão. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. Abelha, penúltima. O som forte está no B. Abelha, última, penúltima. Penúltima sílaba. Automóvel. A penúltima sílaba da automóvel, o mó é a última sílaba, ela é paroxítona. Proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima. Toda proparoxítona recebe acento gráfico na sílaba tônica. Por exemplo: árvore, última, penúltima e antepenúltima. Lâmpada, última, penúltima e antepenúltima. Música, última, penúltima e antepenúltima. Todas elas estão acentuadas. Tio é a tio e cedilha. Tio usado por cima da vogal A e E, da vogal O, ao, ão, ãe e ônio. Exemplo: mão, mãe e põe. Cedilha. Nunca começamos uma palavra com a cedilha. Por exemplo, cedilha não pode estar no início da palavra, tem que estar no meio ou no fim. Por exemplo: palhaço, coração e açúcar. Ponto final. Indica o final da frase. Por exemplo: a Joana brinca com o boneco. Outro exemplo: o João vê o cavalo. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta. Por exemplo: que horas são? Que dia vamos viajar? Esses assuntos aqui, gente, já foram dados. Tia só está revisando, porque eu vou fazer um trabalho sobre esses assuntos para vocês. Mas tudo isso aqui foi dado para relembrar vocês, porque passaram esse tempo todinho sem fazer nada, em casa, e hoje Tia deu essa aula para uma revisão de todo o conteúdo. Agora a gente vem para cá. Ponto de exclamação. Indica uma ordem alegre e indica uma ordem, alegria, tristeza e etc. Exemplo: que bom está
que bom está o tempo. Como és bonita. Vírgula. Indica uma pequena pausa na leitura. Separa os nomes de uma enumeração. Por exemplo, na minha fazenda tem plantação de vírgula, alface e cebola. Separação nas datas e nos nomes de lugares. Por exemplo, Recife, vírgula, 10 de janeiro de 2019. Ponto e vírgula. Quando queremos indicar uma pausa maior que a da vírgula. Por exemplo, mãe chamou Paula, ponto, vírgula, ela atendeu logo. 2 pontos. Quando queremos indicar algo e para indicar uma enumeração. Por exemplo, explica-me, não vou porque está chovendo, na papelaria há 2 pontos, papéis, vírgula, lápis e borracha. Reticência, usadas para indicar um pensamento incompleto. Exemplo, essa fruta é boa, mas, então essa frase está incompleta. Então essa frase ela usa o ponto de reticência, porque ela é uma frase que não está completa. Letras e fonemas. Isso também foi dado, esse assunto que deu a todos vocês. Explico mais uma vez, estamos fazendo uma revisão. Lembra de quando terminamos os assuntos, sempre todos os professores, não só Pia Sexta, como outros professores, dão uma revisão de todo o assunto. É isso que eu estou fazendo hoje. Letra e fonemas. Letra, representação gráfico. Fonema, representação sonora. A letra, o fonema é representação sonora, é o som que você vai ter da letra, é o som sonoro, o som da letra. Por exemplo, boneca. Vamos contar quantas letras tem a palavra boneca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Você lê que é o mais fácil, porque é a representação gráfica, é o que você está vendo, certo? E o fonema é o som, é o que você vai escutar. Pronto, se eu tirar o B daqui, vai ficar boneca? Não, vai ficar oneca. Então, o som, cada letra dessa tem seu som. O B tem um som, o O tem um som, o N tem seu som, cada letrinha dessa tem um som. Então, são 6 letras e 6 fonemas, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Hora tem 4 letras e 3 fonemas. Vamos contar por que 3 fonemas? Tirei o H, permanece o mesmo nome, hora. E o H, ele é mudo. Ele vai dar o som com H ou sem H. Ele vai ter o som de hora. Aí ele tem 4 letras. E por que 3 fonemas? Porque eu não conto com ele o som, porque ele é mudo. Eu conto aqui, ó, 1, 2, 3. Então, são 4 letras, porque eu vou contar 4 letras. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou contar o som. Hora. 3 fonemas. Telha, gente, tem um dígrafo no meio da palavra, na palavra telha. Vamos ver. Quando tiver LH, é um som só. Você vai ler ele como um som. Mas a letra vai ser individual. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e 4 fonemas. Por que 4 fonemas? Telha. O LH, ele vai ter o som dele. Ele só tem um som. T, LH é um som e o A é outro som. Então vai dar telha. Então ele vai dar com os fonemas 4 fonemas. Carro. Carro é a mesma coisa. Tem o que no meio? Dígrafo. O RR vai ter um único som. Vai ser a mesma coisa. C vai ter o seu som. O RR vai ter um som só. E o O, outro som. Então vai ser quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e 4 fonemas.
Ditongo, tritongo e hiato. Hiato é o encontro de duas vogais que se separam. Por exemplo, maestro, país, miar. São encontros que são hiato. Vai ser encontros de encontros vocálicos que tem duas vogais juntas, mas elas se separam no som. Quando você lê, ela vai se separar. Você tem que ler, fazer a separação da sílaba para você saber o que é, se ela é hiato, se ela é ditongo, se ela é tritongo. Aí você vai descobrir, como aqui, maestro, país. O som tá aqui, ó. Mi, a. Agora vamos para o ditongo. É o encontro de duas vogais e uma semivogal que não se separam. Por exemplo, é pão, mão, ditongo, de duas vogais. Peraí, porque errou aqui. Ditongo quando o som sai pelo nariz. Esse ditongo quando sai pelo nariz é o ditongo nasal. Esse ditongo nasal, ele tem o som pelo nariz. Ditongo quando o som sai pela boca. Exemplo, pai, chapéu e cacau. É isso aqui que eu estou dizendo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ditongo, é um encontro de duas vogais e uma semivogal que não se separam. Ela fica junta. Aí tem aqui um exemplo. Pai, chapéu, cacau. Agora, outro exemplo aqui, ainda do ditongo nasal. É aquele som que sai pelo nariz. Quando você vai mãe, vai sair pelo nariz. Quando você vai pão, o som é diferente. O som nasal é o do nariz e o som oral é o da boca. Tritongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal, e outras semivogais, que não se separam. São três vogais juntas que não se separam. Uruguai. Olha as três vogais aqui, ó. Elas não se separam. Você vai descobrir logo a mais fácil. É a tritongo, está dizendo três vogais juntas que não se separam. Uruguai, Paraguai. Tipos de frase: declarativa, afirmativa. O que é uma frase declarativa, afirmativa? Declarativa, algo termina com ponto final. A declarativa termina com ponto final. Exemplo: José é estudioso. Essa frase é declarativa, afirmativa, declara algo, termina com um ponto final, a declarativa. Aí, exemplo: José é estudioso. Terminei com o ponto final e estou declarando, estou dando que José, ele é estudioso. Então, estou fazendo a declaração, estou falando que ele é estudioso, estou afirmando. Declarativa negativa, nega algo, termina com ponto final. Mas toda frase declarativa negativa, ela nega, ela sempre vai ter um não. Ela sempre vai ter uma negação, ela está sempre negando. Por exemplo, José não estuda, Roberto não gosta de comer, Fátima não gosta de ir à escola. Isso são frases declarativa negativa. Agora, vamos daqui a outra também pode dar outro exemplo de negativa. Roberto não foi ao cinema. Outra frase negativa. Ou Roberto não gosta de comer. Maria não gosta de ir ao cinema. Agora, interrogativa. Faz uma pergunta direta, termina com ponto de interrogação. Por exemplo: José, você é estudioso? Exemplo: a frase interrogativa, ela termina com um ponto de interrogação. Está aqui o ponto de interrogação, que isso Tia já explicou lá atrás. Ela é uma frase que está fazendo perguntas: o que horas são, onde você mora? Pergunta
várias coisas. Quando você vai no médico, quando você chega no médico, o que é que o médico faz? Ele faz alguma pergunta. Então ele está fazendo uma pergunta, uma frase interrogativa. Aí, exemplos, a exclamativa. A exclamativa expressa um sentimento, termina com o ponto de exclamação. Olha o ponto de exclamação qual é? Está aqui. Como eu gosto de você, José. Isso é uma frase exclamativa. Imperativa, dá uma ordem. Termina com ponto final ou com ponto de exclamação. Por exemplo, José, vírgula, pegue o livro. Ela mandou ele pegar, ela está dando uma ordem para que ele pegue o livro. Então, essa frase é imperativa. Saudades de todos vocês, fiquem em casa, fiquem com Deus. Qualquer dúvida vocês perguntem a tia e a página do livro que tia vai colocar no quadro agora para vocês. Terminamos a nossa aula de português, vai uma atividade no livro de vocês, lembrando que essa semana só vai o livro e vai umas explicaçõezinhas que isso aqui, essa atividade aqui vai ser tipo um trabalho que tia vai fazer com esse assunto, essa revisão desse assunto que eu dei anteriormente, para vocês fazer essa atividade em casa numa folha. Eu vou digitar outra coisa. Vai também uma interpretação de texto com interpretação, que vocês estão com muitas dificuldades em leitura, então que vai colocar também. Essa semana agora, dia 18, vai o livro, com a atividade que foi explicada e a atividade do livro. A outra semana a tia vai colocar tudo, fazer uma atividade para vocês, uma atividade falando sobre tudo isso que teve aqui, toda essa revisão que eu dei aqui. E a atividade do quarto ano é da página, atividade de português, livro, novamente, página 35 a 41. A do quinto ano, atividade de português, da página 43 a 46. Obrigada, beijos e saudades. Fiquem bem.